Bem-vindo ao DWBRcast, o seu podcast de Doctor Who que tá com vocês todas as semanas para falar sobre essa série que a gente ama tanto, que está de volta aí com novos episódios dessa nova temporada e aí que está indo ao ar todas as sextas-feiras lá na Disney+. Essa semana com um episódio aí que, perdoe o trocadilho, mas estourou a boca do balão. Boom! É sobre isso. Eu, como sempre, sou o host de vocês, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que é a bombástica, a explosiva, aquela que é um estouro na minha vida, Thaís Alves. Adorei essa introdução, muito Eu fiquei obrigada. pensando nessa introdução um tempo. Olha só, né? É sobre isso, a gente tem que se preparar mesmo, tá certo? E é isso, gente. Moff está de volta depois O homem de voltou. o quê? Pai 7 voltou. anos, né? 7 anos. Não sei, muito. Longe da série, apenas observando de longe. 7 years too much, né? Esse cara fez falta. Fez falta. Tava só assistindo, e aí depois que Davis entrou na roda de novo, eles são muito amigos, convidou, veio, papapá, pipipi, papapá, bum! Temos ele de volta. E eu vou te falar que assim, todo mundo meio que tava esperando ser, meu Deus, é o Moff voltando e claramente vai ser um estouro a volta do cara e tal. Vão ter muitas piadas de estouro nesse podcast, eu não consigo evitar. E de mas pai. Não só piada de pai. Vai ter pai. Piada com pai, pois é. Porque Fred é pai, né, gente? Ele se sentiu bastante apresentado nesse episódio. Por boa parte, né, antes de ver o episódio em si, a gente tava só com as sinopses e eu ficava naquela, putz, um episódio de... Pois é. Eu tô parado. É uma mina. Esse negócio tem cara, ele vai pisar tem numa cara mina. de que vai ser aqueles podcasts, aqueles episódios que são esquecíveis, sabe? Pra caramba. Outra coisa que eu pensei nisso a ação vai ficar só com a Ruby. A gente tem outros personagens. Ou não vai ter ação herói e tal. E eu vou te falar que esse episódio ele foi a prova cabal aí que pra você fazer um bom episódio de Doctor Who, você só precisa de duas coisas, que é um roteiro bom e atores competentes. Você não precisa de muitos cenários. Acabou. Você não precisa de resetar o universo, não precisa de nada. Não. O Moff, ele voltou com o melhor episódio que a gente teve nessa era nova, assim, eu considero desde os especiais de 60 anos, né? Desde os especiais de 60 anos até agora, o melhor episódio que a gente teve desses. Com certeza. Usando um cenário e o Doutor parado 99% do episódio. Só. E aí você junta isso com a maestria de atuação do Chute, com a Miri, que também tá atuando muito bem. Adoro. Cara, foi um episódio aí que esse entrou real pra história de Doctor Who. A gente tá falando do roteirista de Heaven Sent, né? Então... pois é. O cara que tava por trás de Ele sabe o que ele tá fazendo, não é verdade? O Moff, ele tem isso... A gente tem nossa passada de crítica a ele. A gente criticou muito ele, principalmente na época da quinta, da sexta temporada. A gente não gostava muito. Era uma crítica compartilhada, né? Mas, com certeza. Mas quando chegou ali, por exemplo, na oitava eu comecei a melhorar a sétima, final da sétima, oitava eu comecei a melhorar a opinião. Quando chegou na nona e na décima, ele me ganhou total. E esse episódio foi a prova que, tipo, ele ficou longe um tempo, mas ele voltou com o mesmo amor que eu tinha quando ele saiu, entendeu? O Moff é o caso de que ele cresceu como showrunner, né? Na quinta temporada ele tava começando. E aí quando chegou na décima, ele tava, tipo, no topo do mundo, assim, e agora voltar só pra um episódio pra ele é muito fácil, porque não tem todas as amarras de ser um showrunner, então ele consegue se dedicar ao roteiro de uma forma mais... Claro. Né? Sim. Mais aberta, assim. Então, o resultado é sucesso. Foi uma gratíssima surpresa esse episódio e eu mal posso esperar pra começar a revisar essa história bombástica que foi bom. Vamos lá! Uma coisa que é legal já começar esse review falando é que a gente, né, falou bastante coisa sobre como o Moff cresceu e tudo mais, como esse episódio ninguém tá esperando nada, ele entregou tudo, ninguém tá esperando nada mesmo sendo do Moff, né, e ele entregou tudo. Mas uma coisa também que ninguém estava esperando e teve foi a grata surpresa de a gente ver Varada Settu aparecendo pela primeira vez, né, debutando aí em Doctor Who, e foi muito interessante. Clara, e a garota que fazia... Como é que é? Não era Muffin, era Soufflé Girl. Que era a Ozzy, né? Girl. A primeira que apareceu. Isso. Não, mas eu digo até... Tem outros casos, né? A Martha foi assim. A Karen foi assim. Karen Gillan. A diferença... se você for mais pra trás, né? A gente tem a Romana 2, ela era Princesa Astra antes. Também. O Nicholas Courtney, ele foi o Brett Vile antes de ser o Brigadeiro. Tem isso, tem o histórico Colin disso. Baker, o Peter Capaldi. Mas é doutor, né? Mas sim, o Capaldi, o Colin. Sim. Todos fizeram personagens aleatórios antes de fazer o papel da vida deles mesmo em Doctor Who. E também teve ao contrário, de pessoas que eram companions e depois faziam outros personagens, né? Como foi o caso da Bárbara, né? Que depois ela voltou como outra personagem. Sim. No caso aqui foi muito legal, porque a gente já tava sabendo o lance da varada.
né? Ela já foi anunciada oficialmente faz um mês. Na verdade, ela foi anunciada não oficialmente antes, vazou. E aí todo mundo já sabia, aí a BBC um dia soltou e todo mundo fez a sonsa e falou, olha só que surpresa legal. Uau! Então, não sei o quê. Só que aqui foi realmente uma surpresa muito legal. Foi. Porque a gente tava esperando, porque saíram já umas fotos da próxima temporada e a gente tá vendo a Varada com roupinhas de época sempre acompanhando o doutor. Então não dá pra bater o martelo de quando ela é ou de onde ela é. Não tem como saber. Uma coisa era relativamente certa, que é essa Companion não vai ser um alien, né? Ela vai ser, se for um alien, vai ser no máximo um alien que parece muito humano, o que não é tão legal, apesar de ser melhor do que ser só um humano normal. É melhor do que, tipo, terrestre mais humanoide, né? E aí a gente chegou no episódio e ela é uma das primeiras a aparecer, né? Sim, ela tá na cutscene. Eu tava... porque tem uma cutscene. Quando apareceu... Tipo, ela apareceu assim, eu falei em casa, eu falei, cara, não é a menina nova, a tal da Varada? Aí a Thaís falou, não, acho que não deve ver, ela só vai entrar na próxima. Eu falei assim, cara, parece, mas eles iam fazer isso? Pois é. Eu fiquei meio assim, eu falei, no final a gente vê. E realmente, no final quando dos subiu o crédito, apareceu. A gente viu que era Varada, certo? E aí eu fiquei, o meu coração, eu falei, e aí eu já fiquei muito feliz de cara, assim. Será que vai ser, né? Essa personagem, né, que ela fez aqui, que é a Mundi Flynn, pô, uma puta personagem legal, né? Isso. A gente amou. Inclusive, pra nós, tinha que ser ela, a Companion, a Mundi. Mas Davis já confirmou. Infelizmente, que eu tive esperança. Antes de entrar de fato no episódio, assim, o grande lance da minha esperança é que eu gosto muito dessa... Como é que é o nome disso? Quando uma coisa é muito diferente da outra? Não é dicotomia, desse contraste. O contraste que ter um Companion desse tipo com o Doutor faz. E a gente já teve algo parecido com isso em algum momento em Doctor Who. Por exemplo, se a gente voltar lá na época do terceiro Doutor, o Doutor era o homem da ciência, o homem ali do, né, ele era o Doutor. Scientific Advisor. E um dos Companions dele era o Brigadeiro, que era um militar super quadrado e tal. Eles viviam se bicando. Opostos, né? Quase que opostos, né? E isso complementava muito a dinâmica dos dois. Aí com o sétimo Doutor, a gente tem o universo expandido, a gente tem os dois soldados, né? É o Chris e a Ross, né? Que são soldados pegada meio Warhammer, sabe? Uma armadurona e tal. Soldados mesmo, que viram companions dele assim, igual que seria se fosse o caso da Mundi, né? No meio de uma história eles estão lá e eles acabam viajando com o Doutor. Que é uma coisa que a gente acontece de forma orgânica, a gente tem muito em Doctor Who, principalmente na série moderna, esses momentos que são... A gente sabe exatamente quando a chave do Companion vai virar. É tipo assim, vai ter um episódio que ele não tá com Companion nenhum, aí ele vai encontrar uma pessoa que claramente é o personagem principal daquele episódio, e aí vai chegar, olha só, você quer ser meu novo Companion? Quero, não sei o que, ele entra e vai. Eu gostaria muito que a gente tivesse um Companion do nada, assim, tipo, você tá no meio da temporada, ou no terceiro episódio, que seja, e aí do nada reconhece um personagem... quase a metade já, a temporada só tem 8 episódios. Pois você tá ali beirando a metade da temporada, aí do nada entra um Companion, uma pessoa... E aí, quando você vê no final do episódio, vamos aí? Vamos. E você tem um Companion novo. Porque a série clássica era assim. Mas agora, com a série moderna, contratos, mundo novo, moderno, papapá, pipipi, papapá. Primeiro, vaza muito mais coisa do que na série moderna. Então, do que na série as pessoas estão... desculpa, clássica, né? Então, as pessoas estão sempre em cima das locações de filmagem. Então, acaba que as coisas vazam. E a BBC é obrigada a fazer vários anúncios, né? Em relação a isso. E também porque agora... É um big deal, né? Entrar uma nova Companion é sempre um evento. É uma revelação gigante, né? É um evento, Coisa enorme. E também é aquilo, né? E isso gera muitas coisas. Tipo, a gente reclama muito desse excesso de informação que a série dá, né? Tipo, antes da gente saber, sei lá, que o mestre ia aparecer em tal episódio, aí já revelam que o ator tá confirmado, aí você, sabe? Eu tô e aí tira o tesão, qualquer né? exemplo, Corta o clima. Mas esse foi um caso que eles não fizeram isso. Tipo, a gente sabia da Varada Seto, que ela ia existir em Doctor Who. Na outra temporada ainda, ano que vem. Mas não tinha indício algum que essa mulher ia aparecer nesse episódio. Zero. E do nada ela apareceu. Então foi uma surpresa muito legal. Não foi a primeira surpresa desse episódio, porque esse episódio em si foi uma surpresa, né? Como eu tava falando, quando começaram a sair as sinopses lá atrás, não tava com nada confirmado quase, veio a sinopse de Boom, e eu lembro da gente aqui em casa falando assim, putz, isso tá com cara de que vai ser um episódio de qualquer coisa, né? É engraçado que foi o contrário, a gente achava que o Space Babies poderia ter um potencial de ser um negócio legal, e o Boom ia ser tipo, um doutor numa mina, será que vai funcionar? Tipo, enfim... e, cara, é muito bom porque foi o que eu falei na abertura. Precisou de um cenário, a rigor, né, tem outros que aparecem, mas um cenário, o Doutor parado 99% do tempo, e é isso. Você teve uma obra-prima de Doctor Who. Um episódio, quando você para pra pensar, ele não... É meio estranho falar isso, mas
não tem muita coisa. Não acontece muita coisa. Mas e ao mesmo tempo acontece. Tipo, a discussão que ele traz é muito maior, né? Eu acho que não precisa estar acontecendo 50 coisas ao mesmo tempo pro episódio ser bom. Heaven Sent é uma coisa só acontecendo e é maravilhoso. Repetindo ela por cima, né? Que ele fica... E é maravilhoso. Então, em Boom, a gente tem uma temática que permeia. A gente quase não tem plot B. É ali o tempo todo em cima do chute. Que, aliás, chute, né? Gátua. Não, um pouquinho do plot B seria... quando a Varada tá conversando com o menino, canto ali. O lance do... Ou quando a Splice tá falando no telefone. Quando ela tá no canto com ele. No telefone, aqui, pega assim, com o pai. Então essas coisas acontecem, principalmente na Cold Scene, e um pouquinho no meio do episódio. Uhum. Esse episódio também tem um negócio muito legal, que é bem a marca do Moff, assim, de ele trabalhar com o grotesco de um jeito muito esquisito em Doctor Who, né? Mas isso é Doctor Who. Isso que garante o cheiro de Doctor Who. São duas coisas que são marcas do Moffat fazer, e que é muito legal, que você vê que é o jeito que ele escreve mesmo, né? É fazer essa coisa meio que beira o gore. Dentro de um negócio... Beira o Cronenberg, assim... Mas dentro de uma capa de Doctor Who que você releva. Por exemplo, se a gente falar em Silence in the Library... tem uma certa retocagem. Tem o lance dos rostos quase que amputados em estátuas, né? Aí você tem as pessoas sendo comprimidas em latas de carne. E elas são de carne por fora. Isso não é uma urna, é a pessoa em si. E uma outra coisa... Comprimida, né? Exato. E uma outra coisa que ele faz muito é fazer essa brincadeira do... O belo ser uma coisa negativa também, né? Por exemplo, vou fazer um paralelo de novo com o Silence in the Library, né? Lá a gente tem qual é a grande merda que dá nesse episódio? É quando a pessoa é salva. E aí a pessoa é salva aí. Fulano de tal está salvo, tá tudo bem. Tá tudo bem, aqui, quando não está, tudo bem. O lance da ambulância é tipo, vai ficar tudo bem, thoughts and prayers, não sei o que. Tipo, é um negócio muito... o afago que você dá pra um familiar quando o familiar falece, o outro familiar falece. Uhum. Mas aqui é de um jeito tipo, você é descartável, você não vale mais de nada, você dá muito gasto pra gente, você não dá lucro. Você pode morrer porque no final do dia você é só um número. E então você vê que no começo do episódio a gente já vê que existe uma grandíssima crítica ao capitalismo. A gente tá num cenário de guerra, a gente tá em Castellan 3, né? Castellan 3. Que, em tese, essa galera está ali, né? Esses anglicanos Marines, né? Os fuzileiros anglicanos. Esses fuzileiros anglicanos estão em uma guerra contra os castarioneses. Castarianos. E aí rola esse papo de tipo... mas ninguém viu eles de verdade. Dizem que eles estão na Terra, dizem que eles estão na neblina. Aí eu já fiquei de orelha em pé. Pois é. Aí eu já falei assim... No comecinho... Aí tem essa ambulância, que também é ela que determina quem serve e quem não serve. Já fiquei ali, Moffat tá montando um negócio aqui interessante. Nesse comecinho, assim, a gente não sabe ainda que a crítica vai ser a capitalismo, né? Parece que vai ser uma grande crítica à guerra, alguma coisa desse tipo, né? Ou uma maluquice qualquer de Doctor Who, né? A gente não sabia. A gente vê ali que tem essa sociedade nesse planeta que tá alocada ali pra regimento de guerra mesmo. É uma guerra. Né? Eles são os fuzileiros anglicanos, que são os mesmos fuzileiros anglicanos que a gente já viu na série em outros momentos, né? Moffat a gente viu ali... É o lore do Moffat na série, aqueles episódios lá com a Amy e o 11º contra os Weeping Angels em Byzantium, né? A Good Man Goes to War. Tem, tudo que tem a ver com os anglicanos marines aí, é o lance da The Church. Time of Angels e Flesh and Stone. Flesh and Stone, exatamente. Que, aliás, foram os primeiros episódios que Amy e Matt gravaram na vida. Não foi o primeiro, mas não foi a primeira temporada. Tá no meio da temporada, mas foi o primeiro que eles gravaram. É o mesmo grupo militar daquela galera ali. A mesma galera. Os marines anglicanos ali, que pertencem à igreja, né? The Church. A igreja. Que a gente Church sabe... of Papal Mainframe, né? Tudo é o mesmo rolê. Exatamente. É mais ou menos assim. Existe The Church, que na verdade é Church of the Papal Mainframe, que depois ficou conhecida como Church of the Silence. Ou só como The Church. Dentro da The Church tem várias coisas denominacionais. Inclusive, os silêncios, eles são padres, né? Eles são padres de confessionário, né? E não tem só padre, tem inclusive bispo, tem outras... que bishop já é uma coisa que já foi citada aí nos outros episódios, né? Então a gente já tá de olho nessa referência. E tem a parte da igreja que é feita exclusivamente de anglicanos, e esses anglicanos são os fuzileiros. Isso. Então tudo leva a crer que existem várias denominações que servem à igreja, mas a parte dos fuzileiros, assim como na vida real a gente tem várias forças armadas, né? Tem exército, marinha, aeronáutica, em alguns lugares tem marines, né? Tem os fuzileiros. A parte dos fuzileiros é dedicada aos anglicanos. Isso. E aí vem uma outra camada dessa discussão, que é a mistura de fé e guerra, né? De fé e
e esse regime autoritário, né? Que é uma coisa que a gente até consegue comparar aí a outra... Né, a outra série que bombou agora de uma outra franquia gigante, que é Fallout, né? Em Fallout a gente tem a Brotherhood of Steel, exato. que é né, a Irmandade do Aço, sem que é justamente isso. De Fallout. Não, isso é uma coisa que existe em Fallout desde sempre, né? É a galera que tá ali pra tentar conquistar toda qualquer tecnologia que sobrou do Velho Mundo. Né? E eles são assim também, é um regimento militar, são militares, mas eles respondem como paladino. É um negócio muito religioso, entre eles, né? Então tem tudo a ver, né? Guerra, religião tá sempre ali. Também tem essa crítica, por exemplo, aquela ali do Thoughts and Prayers. Que é isso, né? Condolências, né? Se você, minhas condolências, meus sentimentos, né? Quando uma pessoa passa por um luto, né? Por uma perda, existe uma crítica, né? Não é que você não possa falar, ai, meus sentimentos. Se é de coração, tudo bem. Mas, geralmente, eles são assim, tá, thoughts and prayers, mas e aí? Você não vai fazer nada pra mudar essa situação? E você no sentido de, você vai continuar capitalizando em cima disso? Não, e aqui a crítica fica ainda mais pesada nesse sentido, porque, por exemplo, é o que você tá falando. Quando alguém morre e você vai falar com um parente, você fala assim, meus pêsames. De nada adianta você só chegar e falar, meus pêsames, e é isso, e tipo, e se não for de coração. Claro! E aqui nesse episódio também tem uma grande crítica ao uso indiscriminado de inteligência artificial para as coisas. Quando uma AI resposta automática, fria. Quando uma AI chega e fala assim, thoughts and prayers, como uma inteligência artificial chega e fala minhas condolências, isso vale nada. Isso vale menos que ar. Entendeu? Porque nem ar tem, porque é só uma programação de um negócio que aprendeu com outras informações a misturar tudo, entendeu? Exatamente. Então, assim, tem camadas e camadas em cima desse episódio, né? Como a Thaís falou, esses caras estão ali nesse planeta lutando essa guerra que a gente não vê o vilão. Tipo, qual é o lance do vilão? Eles estão na lama? Eles estão no ar? Não sei, mas a gente vê que tem a galera ali, tem a menininha, a filha do cara que ficou cego, a Splice, que ela tá ali no meio... Tá junto dos barracões ali, falando com o pai e tal, a gente vê que o pai tá cego, ele não menciona que ele tá cego. Não. E ela tá sendo meio que cuidada ali de leve por essas duas pessoas, que é o Canto e o nosso amor aí que veio na semana, que é a Mundi Flynn. Que dá pra ver que eles têm um lance, que eles estão meio flertando, e ela fala, e aí? A Splice fala pra Mundi, né? E aí, você não vai dar uma chance pro cara? Ele claramente gosta de você. Ele gosta de você, vai lá, amiga. Não sei se ele gosta, tal, fica naquele vai, não vai. Mas é isso. E quando a gente corta pro nosso amigo que tá cego ali, o pai da Flynn, o pai da Splice, ele tá com outro cara que tá ajudando ele, e esse cara, ao andar ali com ele, que eles estão tentando fugir da ambulância, e aí você já fica meio tipo, por que um cara acidentado estaria fugindo da ambulância, né? Quando ele pisa na mina... Você já fica assim, essa ambulância aí tá esquisita. O cara pisa na mina, já era. Aí já vai pro espaço, né? Ele, na verdade, ele se machuca, enfim, ele acaba sendo atendido, entre aspas, pela ambulância, né? E aí esse cara morre e depois fica só o cara cego. E no momento que a ambulância chega nele, ele fica desesperado e fala, não me tira, não me leva, não me conserta, só me leva para um lugar que eu consiga me recuperar, eu vou melhorar, eu ainda valho de alguma coisa, eu tenho filha, eu sou o único cara que pode tomar conta dessa menina. E aí a ambulância, que tem a cara da Susan Twist, que é essa atriz tá aparecendo em todos os episódios. Ela aí de novo. Com personagens aparentemente diferentes, né? Totalmente. Aquela não é nem uma personagem, ela é uma inteligência artificial. Pois é. Aí ela fala assim, eu tô vendo aqui, você tem o rim tá mais ou menos assim, o pulmão tá bom, o coração tá bom, os olhos são completamente variados. Custaria muito pra reparar. Você é descartável. Logo. É isso. Thoughts and prayers, fique tranquilo, que a sua filha vai ser bem cuidada, pode deixar uma última mensagem. Aí ele fala o tal do kiss, né? Beijinho. Kiss, beijinho. E na hora ele já vira a garrafa Stanley. Já era. E ele se torna também uma inteligência artificial. Pra ela conseguir interagir depois, né, com ele. Sim, porque isso parece não, né? Isso é um padrão... É Vader, né? O sobrenome deles é o Vader. Isso é um padrão desse... Não confundir com Vader, né? Mas deve ter a ver, porque tem a ver com Vader, com né? Com pai. Exatamente. Isso parece que é um padrão desse lance da ambulância, que ela, no momento que ela mata, né? No momento que ela cuida da pessoa, entre aspas... Ela cura? A pessoa fica comprimida ali numa latinha, porque isso também ocupa menos espaço, o espaço também tem a ver com capitalismo. Espaço custa, né? E aí a pessoa fica também muito parecido com o Silence Library, ela fica uma amálgama da consciência dela, fica salva como inteligência artificial dentro da garrafa. Me lembrou a evangelista, né? Sim, que é do fica aquele eco dela. Ei, tem alguém aí, né? Que não sei o quê. E tipo, não, ela já morreu.
E a River, né, nesse episódio, ela fica muito tipo, gente, mas parece que ela tava aqui agora e ela não tá, mas ela tá falando. E é esse estranhamento, é a mesma coisa. Ele morreu. É um fantasma, né? Ele morreu, mas a inteligência artificial dele responde, né? Você fala com ele, ele responde você como se ele estivesse vivo. É uma loucura. Eu quero só fazer um pequeno parêntese aí pro nosso chat. Eu quero lembrar também pra galera que esse podcast ele é gravado aí na Twitch, né? A gente grava sempre ao vivo, com o pessoal podendo interagir com a gente e tudo mais, e depois a gente lê os comentários dele no final. Se você quiser participar na próxima semana, é twitch.tv/DrWhoBrasil. Vou fazer esse pequeno parênteses, porque o nosso amigo aí, Over the Bridge, falou assim, espaço custa, né? Que foi o que eu acabei de falar. Aí ele falou, flashbacks da BBC destruindo as fitas, né? Os filmes de Doctor Who no passado. Sim, é isso, né? Exatamente a gente vê, hoje em dia tem muito essa crítica sobre a falta de espaço das coisas, né? Como o metro quadrado é uma coisa muito cara, as pessoas estão dormindo... Espaço físico num mundo digital onde tudo... A gente tá com coisas em nuvem e tal, tá se tornando cada vez mais escasso, né? Exato. E eu acredito que por isso também que tem esse lance deles ficarem comprimidos, né? A pessoa não ficar estirada no chão. Exatamente. Não, gente, são muitas... Você tá vendo quantas camadas tem nesse episódio, gente? E tudo isso o Moffat colocou e não foi à toa, não. Ele tá pensando em tudo que tá acontecendo, ele tá costurando. E aí, a gente tem abertura, papapá. Chega o doutor falando, alguém precisa de ajuda. Porque justamente na hora que o cara morre, ele dá um grito, né? E aí alguém precisa de ajuda, legal. E sai correndo. O doutor sai correndo ali por esse planeta que ele nem sabe direito onde é. Ele já conhece, mas ele só sai... O homem tá maluco, né? O homem tá doido. Ele sai correndo sem pensar. Ai, meu Deus. Isso aqui vai dar problema. Isso é uma coisa... E não demora pra dar problema. Pois é, isso é uma muito coisa rápido. Que é interessante, porque o Moff, ele falou isso em entrevistas, né? Ele falou, quando eu criei Boom, eu pensei assim, o que eu poderia fazer se eu tirasse uma coisa só do doutor? Uma única coisa. Que ele pode fazer. Que é uma coisa que ele faz muito bem, que é justamente correr. Nesse episódio, o doutor consegue correr por, sei lá, 10 segundos e depois ele é obrigado a não correr mais. Não tem mais, não vai mais correr aqui. Você pisou numa mina, você não pode dar um passo sequer. E é aqui que começa a genialidade do talento de Ncuti Gatwa. Sim. Porque, assim, na hora, você vê a entrega desse ator a esse personagem, né? Porque ele já tá chorando ali. Oh, meu Deus, o Ncuti já tá chorando. Quando a ele sai, sabe né? que morrer é uma possibilidade, né? A gente até brincou, putz, já vai regenerar. Na hora que ele pisou assim, eu falei, é isso aí, né, gente? A gente vai ter aí... Vai ser o quê? Jamil? Quem vai ser o próximo... 16ª, vem, já chegou aí, né? Pois é. Porque, um corpinho recém-regenerado ou bigenerado... E ele novo, né? sabe que, de fato, é uma possibilidade real de que ele pode morrer ali. Assim, ele tá 1000% ciente disso e ele sente medo. Então, isso é uma coisa muito bom você falar. Olha que legal. Isso é uma coisa que a gente falou nos outros episódios, nos outros podcasts e tal, e que eu tô começando a achar que pode ser uma possibilidade, assim, desse ser um doutor... Pra falta de melhor termo, um doutor meio... Não é covarde, mas um doutor medroso. Muito um doutor que se permite ter medo. Se permite ser vulnerável. O lance é o seguinte... Os doutores, eles têm cagaço das coisas, assim, claro, com certeza. Óbvio. Mas... Por que ele corre tanto? Mas geralmente ele tenta disfarçar que ele tem, né? E aqui não, esse é um cara que ele se deixa, tipo, eu tô com medo mesmo. Eu vou chorar porque eu tô com medo de morrer, cara. E tá tudo bem. Eu tô morrendo de medo do barulho do monstro. Eu tô morrendo de medo da música no piano, que é a música do Toymaker, que chegou e me jogou uma praga ali. Tipo, eu tô cagado de medo. E ele não tem medo de demonstrar o medo. E é isso que é o trunfo do Ncuti. Assim, pode ser uma grande coincidência de ser episódios que fazem o doutor sentir medo, Mas né? Uma coisa que a gente tá vendo se manifestar ao longo desses primeiros episódios e que eu acho genial, porque ele é um doutor que eu acho que o ator, ele pensou, eu quero trazer algo de novo pro personagem. Todo ator trouxe algo de novo. E é muito legal que ele traz a vulnerabilidade. Isso. Ele não tem medo de demonstrar de tudo, os sentimentos. Né? É um doutor assim. Que ele não tem medo de demonstrar o medo dele, o sentimento pelos outros. Ele é carinhoso, ele abraça. Ele chora pra caramba, ele abraça pra caramba, que é o oposto do Capaldi, né? Então, assim, que abraçava e chorava também, mas enfim. Então, mais diferente. Mas de outra forma, você não entendi. Né? Então, assim, é muito gostoso. E, em contrapartida, já que a gente falou tão bem do Gatwa, a gente também tem Millie Gibson entregando. Muito, assim. Eu achei, né, falei aqui no começo, que eu achei que a Millie ia segurar bastante episódio, que ia ser um episódio bem centrado na Companion, porque já que ele não pode se mexer, ela que vai ter que fazer o trabalho. Mas na verdade não. No começo ela faz aquela cena que ela entrega, né, o negócio na mão dele pra ele equilibrar. Isso. É muito boa, a dinâmica deles fica ali muito bem estabelecida, né? Que ele fala assim, não,
fica longe, não faz. E ela vai lá e faz e dane-se, eu adorei. Na hora que ele corre e pisa, ele já vê que ele fez merda. Aí ele chega, Ruby, cuidado, e sai com cuidado, olha pro chão, vê se você não vai pisar em nada. Sim. Aí ela sai, ela fala, o que houve? Ele falou, tô pisando... Em que eu tô pisando? Eu sei que é alguma merda, que é barulho e tal. Os olhos dela são os olhos dele aqui, né? Me descreve o que você tá vendo. Aí ela fala, é um disco... Eu vou dar um parênteses, é quase como se fosse um Rumba. É um Rumba. Parece um Rumba. É um aspirador automático. Aspirador Rumba. Ela fala, é um disquinho, parece uma mina, tem um monte de linha verde. Ele falou, putz, pera, a linha tá encostando uma na outra? Não. Ah, quanto falta? Ela, falta, sei lá, uns 2 dedos, 3 dedos. Aí ele fala, tá, então tá perto. Tem alguma coisa nela? Tem um V nela? Ela fala, sim, tem um V. Aí ele já fala, mata. na hora, ele fala, é Villengard. Villengard. E aí você fica, né, surgiu essa dúvida online, as pessoas perguntando assim, tipo, mas quem é? O doutor já enfrentou esse Villengard em algum momento e tal? É um lugar, é uma pessoa? Não é uma pessoa. Villengard é um planeta. É um local. E também é um grupo, né? É um grupo desse planeta. Isso. Porque, só para a explicação sobre o que é Villengard, né? Villengard é um planeta que nesse planeta só existiam fábricas de fabricação de armas. É isso. É um planeta indústria bélica. É um planeta de indústria bélica, exatamente. E esse planeta, ele fornece arma para tudo que é canto. Todos os lugares do universo mesmo. Querem alguns exemplos? A Sonic Blaster ali do Jack Harkness, que ele usa ali em Dr. Dances e tal. Isso. É de Villengard. Inclusive ele fala... Olha só, primeira temporada... Sem ser lá essa atrás, primeira temporada. Lá atrás. Também episódio do Moff, né? Villengard é uma coisa do Moffat, né? Sim. E aí ele fala assim, essa aqui é a Sonic Blaster que veio de Villengard. O doutor fala, mas esse lugar não virou um bananal? Aí ele fala, pois é, tô sabendo, tal, não sei o quê. A gente tem a pistola da River, aquela classe que ela usa, aquela quadradona, também é de Villengard. Também. Isso a gente vê mais, ela fala em áudio, né? Na série a gente não vê. Não, e na série mesmo aparece em vários outros lugares, né? Esse lance da River é no universo expandido, mas na série o Capaldi cita Villengard ali em Twice Upon a Time também. Sim. Mas uma das partes mais legais, assim, que envolve Villengard que eu gosto é no universo expandido, nos quadrinhos, principalmente, né? Sim. Quando a Jodie tava entrando, a Titan lançou um quadrinho que era The Many Lives of Doctor Who, um negócio of the Doctor, algo assim. The Many Lives of the Doctor. Eu acho que era assim. Doctor a gente Who, tem, eu não lembro agora o título exato, mas a gente tem revisado aqui no podcast, inclusive, esse negócio vale a pena. Lá pinado, lá. Linkado. E é o seguinte, são várias historinhas de cada um dos doutores até chegar na dela, numa história sobre ela, né? E quando chega na história do Doutor da Guerra, é uma história que se passa em Villengard. Porque guerra, né? Tudo a ver. Porque o que acontece naquele momento ali? Tá nos últimos meses da Guerra do Tempo, antes de Death of the Doctor, mas nos últimos meses da Guerra do Tempo. Aí tá o Doutor da Guerra tá indo pra Villengard, ele tá indo, na verdade, encontrar o Dório Mondovar, o cara azulzão. O Dório! Pra ajudar ele a se Saudades. infiltrar em Villengard pra destruir as fábricas de Villengard. Por quê? Porque tava perigando os Daleks irem pra Villengard e roubarem a tecnologia de Villengard pra guerra. Vocês conseguem imaginar essa insanidade? Pois é. E isso ia aumentar em muito tempo da guerra e o poderio bélico dos Daleks, que já é muito grande. E aí ele vai resumindo muito, ele vai lá com o Dorian pro negócio e na hora de ele destruir a fábrica, ele fala assim, putz, como é que eu vou destruir a fábrica sem matar todo mundo que possa estar aqui? Né? E aí ele fala, eu já sei, eu vou fazer do jeito mais engraçado possível, assim, né? Eu vou pegar a Molecular Fruit Bomb, né? A bomba molecular de frutas, e vou explodir no maquinário central de Villengard. E aí, quando ele explode, começa a nascer bananeira de tudo que é canto. É isso. E aí, Villengard vira um planeta bananal. Praticamente o Brasil. E aí, até o Dorian fala, pô, mas e aí, o que eu vou fazer agora um planeta bananal? Não sei o que. Ele fala, sei lá, velho, faz um daiquiri de banana, coma uma banana split, não sei. São tantas possibilidades. E aí, é muito bom, porque isso foi lançado muito tempo depois da primeira temporada do Doctor Who, em 2005, óbvio, né? Mas ele linka justamente com o que aconteceu ali entre o Jack e o Doutor, que o Jack fala, não é um bananal? Ele fala, pois é, tô sabendo também. Na verdade, foi ele que transformou no bananal. Foi ele mesmo, antes. E não tem muito tempo, né? Porque... Agora. Mas enfim. Pouco tempo antes de ser o nono, né? É isso. Aparentemente, desde esse evento aí em que o Doutor bananizou o Villengard. Eu banano, tu bananas, ele banana. Aparentemente as forças de Villengard estavam menores, né? Porque a gente vê que, por exemplo, a arma do Jack é de Villengard, da River também. Mas a gente não vê o tempo todo. Então dá a entender que, tipo, beleza, foi uma força em algum momento, mas agora não é mais tanto, e é isso. E tá tudo bem. E aqui a gente descobre que ela ainda é uma força poderosa, talvez não tanto quanto outrora, mas ainda tem muito poder. E agora ela tá aí focada em fazer essas coisas com AI também, né? Com inteligência artificial. Que é o grande papo do momento, né, gente? Pois é. E aí, justamente... A grande crítica social. Pois é. A gente vê que não só as minas desse planeta são de Villengard, como as ambulâncias também são. Então aí, isso já te faz, né, ficar naquela... Pô, peraí, quem tem as ambulâncias é uma empresa que também é quem faz as minas e a ambulância... Então
claramente tem alguma parada errada. É lógico. E como, né, tava falando... sujeira! Esse é um episódio que não tem ação quase nenhuma, né? Ele é muito sobre diálogo. E de cara, assim, quando ele começa a falar sobre Vilengard e tal, aí a Ruby pergunta, mas qual o grande lance? Por que tá tendo essa guerra, né? E ele fala, por conta igual de todas as outras guerras, é capitalismo. Puramente capitalismo. É sobre o quanto você vale. E ele rosna praticamente, né, quando fala isso. É claro, né? O doutor é super... super também adora fazer essa crítica. E aí é muito interessante porque eles estão no meio dessa discussão da Ruby entender, né, o que tá acontecendo. Ela tem uma hora que ela se distancia um pouco e ela vê o céu do planeta e aí o doutor fala, é mesmo, é seu primeiro planeta. É seu primeiro planeta. Ela se vislumbra, porque é bonito, né? A outra aventura foi só numa estação espacial, ela não viu um planeta de fato. Ela não tava dentro de um planeta, né? E agora ela tá pisando e ela tá vendo, ele fala, é um céu completamente novo, né? Então a gente tem essas coisas que a Ruby tá se perguntando e o doutor vai respondendo pra ela, né? Sabe o que é interessante? Ele... É lindo. Por quando ele tá ali na mina, né? Ele não pode nem deixar a pressão dele subir, os corações baterem mais rápido. Então o tempo todo ele fica... É o autocontrole, ele fica tentando controlar o fato dele estar desesperado, o fato dele estar querendo chorar, e também o fato dele estar mal, porque, putz, a primeira aventura dela fora de um planeta, num planeta completamente alienígena, e aí, sabe? E eu nem tô do lado dela. E ele tem que controlar pra não ficar louco, né? Gente. E ainda tem um detalhe muito interessante. Não é nem o agravante, é um detalhe interessante que assim, a gente viu que a gente teve o episódio de Natal, aí a Ruby entrou na TARDIS. Aí teve a aventura lá com os bebês e tal. Quando a gente chega no Devil's Cord, já passou um tempo. Passaram-se meses, né? Semanas, sei lá. 6 meses. E aqui também passou um tempão. Então demorou muito tempo até ela ver um planeta. Tipo, o que é muito estranho vindo do doutor de uma companhia, porque normalmente ele já levaria ela para um planeta, mas enfim. Há quem diga que isso pode ser, são só datas aleatórias que estão jogando. Eu acho que não. Eu acho que vai ter algum outcome disso. Por que ele demora tanto a levar ela em outras coisas? Não sei. Ou talvez seja só um detalhe besta mesmo. Seja só um detalhe besta, tá. Mas o que eu tô falando eles estão lá no meio dessa treta que o doutor já tá, assim, não tá no melhor dia dele, né? Tá num dia difícil. E aí começam a chegar os personagens que a gente foi vendo. Então chega, né? Eu não lembro se quem chega primeiro é a menina, é a Splice, ou se é a Mundi. Por causa da garrafa. Porque o lance é o seguinte... É a Splice que chega primeiro. Aí já é um elemento extra ali que o doutor também tem que estar controlando tudo. E isso é um desespero do cacete também, porque a Ruby acha a garrafa do cara, do Vader. E aí ela vai mostrar pro doutor e ele vê, né? Ele entende que aquilo é uma pessoa, ele fala, isso aí não é uma garrafa, isso isso é feito da pessoa, isso é a pessoa, ela tá comprimida aí dentro. Ele pega ali, e na hora que eles estão, ele abre ele vira, né? Ela vira a latinha, ele vê o nome, ele fala, não sei o que, Vader. Ele fala o nome do cara. E aí ele aparece. John Francis Vader. Isso. E aí o holograma do cara aparece. E ele fala assim, nossa... E aí ele conversa com o IA dele. Essa IA é feita de pedaços da... É John Francis mesmo. É John Francis Vader. Ela é feita de pedaços da personalidade desse cara, tal, não sei o quê. Aí ele começa a explicar e ele, inclusive, lança um Kisses pro doutor. E aí você vê que você começa a entender o problema disso tudo, né? Essas pessoas, elas estão ali contidas dentro dessa lata, tudo mais. E por conta da voz dele também, né? Porque ele vai falando e tal, a menina acaba aparecendo, né? A Splice aparece. Ouve e vai pra lá. Ela tá procurando o que é muito bizarro, porque é uma criança solta dentro de um ambiente de guerra, ela não né? é tão criança, né? Ela é uma pré-adolescente, não diria. Importa, ela é criança, ali é total criança. Não, mas criança, tipo, ela não tem 5 anos. Ela já tem um entendimento maior das grandinha, coisas. Grandinha. Mas é isso, né? No momento que ela chega, dá um desespero danado, porque o papai, ela tenta chegar perto do doutor, eu falei, pronto, aqui que ele vai morrer. Essa menina vai correr, vai pesar alguma coisa ali e vai explodir. Ou a Ruby vai tropeçar e vai encostar e vai, sabe? Vai ser uma Nervouser. Assim. Dá uma aflição. Sabe fazer, né, gente? Dá uma aflição de você fica assim, cara, não chega perto, vai dar merda, isso aí vai explodir, cara. É uma respiração errada, né? Porque... Então é um episódio que te deixa assim... O doutor precisa ficar com esse troço na mão pra equilibrar o peso, né? Porque ele tava com o pezinho levantado. Nossa. E ele não podia nem baixar. Aí, na hora que ele faz ali... Não, mas nessa hora acho que a Ruby já tinha resolvido. Já tinha resolvido o pezinho. Não, por isso que dá nervoso. Porque a Ruby passa pra ele e é uma cena meio Indiana Jones, assim. Porque aquele lance que o Indiana Jones, ele tira a estátua e bota o saquinho de areia. É uma coisa ele falar, me dá a garrafa, porque o peso da garrafa vai compensar eu colocar meu pé no chão. Olha. E ele nisso ele sobe um pouquinho a barra ali da mina e tudo mais. Mas quando a menina tenta pegar o negócio, eu falei, ferrou, ela vai tentar puxar da mão dele, vai aumentar o peso, vai morrer todo mundo, né?
E aí depois dela aparecer, aparece a nossa queridinha ali, Mundi Flynn. A Mundi, já querendo atirar em todo mundo, porque afinal das contas ela é uma Marine, né? Ela é uma militar. E daí pra explicar, né, que não, a gente não é inimigo, a gente tá tudo bem aqui, pipipipopopó. E é o próprio doutor que traz pra Mundi a realização de que, tipo, tá, que inimigo é esse? Você não tá enfrentando nada. Cadê o inimigo de vocês? Castellan 3? Ah, é? Vocês acham que ele tá na neblina? Não tá tem Mephisto. Não, você falou não tem Mephisto? Não tem inimigo. Esse episódio, ele é um grande Don Quixote, né? Don Quixote é o lance de lutar contra moinhos, né? Ele via gigantes nos moinhos. Ele via um inimigo onde não existia. Isso, pra personagem da Mundi, também é uma quebra. Porque pensa que ela é uma militar, então ela passou a vida inteira aprendendo a lutar e aprendendo que, tipo, é isso que ela tem que fazer, essas são as ações que ela deve tomar. Ela tem que defender, por exemplo, essa menina que está aqui agora. E, tipo, o doutor tá falando pra esse cara que ela nunca viu, tá falando pra ela que não, a guerra que você está lutando é uma vazia. Mentira. Ela não existe de verdade. É uma guerra financiada por quem financia, pra quem dá os equipamentos, pra gerar lucro. O grande lance é que, assim, quando a Mundi chega... Maravilhoso! Ela fica, né... Assim, já tá um desespero do cacete, porque a Ruby teve que segurar a menina, tipo, rolar no chão com ela e tudo mais. Nossa Senhora! Aí a Mundi chega, elas começam a discutir, o doutor, ele joga esses argumentos e tal pra ela, e aí tem o lance da ambulância chegando também, que é um outro problema. Porque se a ambulância chegar, ela vai catucar alguém ali com o negócio, vai matar, e se ela fizesse no doutor, aí ferrou, né? Porque, já era. Qual o lance? O doutor falando com a Mundi, ele fala assim, tá, o que essa mina faz exatamente? Aí ela fala, querido, você já tá morto, passa a garrafa pra cá, já era. porque isso pertence aos anglicanos e a filha dele, eu vou levar, tá tudo certo. Aí ele fala, não, mas eu não posso, porque senão vai matar ela. Ela, não, você já tá morto. Isso aí não... Se você ficar enrolando aí pra não estourar, vai dar o tempo mínimo, ele vai abrir o fail-safe e você vai morrer de qualquer jeito. Aí ele falou, então, a gente tem um problemão nas mãos. Porque se eu morrer, como é que você vai matar? Ele só explode? Como é que é? Não, ela pega o seu DNA, infunde o seu DNA com energia e você vira a bomba. Aí ele falou, só que o problema é que eu não sou humano. Eu sou um senhor do tempo. A energia que eu tenho em mim vai nucar esse planeta. Né? E a Mundi, ele fala, me escaneia, faz aí pra você ver. E aí a Mundi escaneia e ela vê que realmente, né, ele tem uma supernova dentro dele, praticamente. É isso. E aí ele fala, vai ser uma cratera que vai genocidar esse planeta inteiro. Já era total. A gente precisa, tipo, dar um jeito desse negócio não explodir, ou vocês conseguirem evacuar. Então, é muito tenso. Tipo, o episódio já tava tenso, fica muito mais. Fica muito mais. E tem o lance da ambulância chegando ali pra dar cabo do doutor, porque se o doutor morre também ferrou, porque vai explodir tudo mais. Aí a Ruby, ela mal do lance da ambulância, que a ambulância fala assim, detectou comportamento hostil, né, luta e tal. É isso. Ela fala, então é isso, ela pega a arma da Mundi, como quem não quer nada, assim, dá licença, deixa eu pegar esse seu trabuco gigante, e começa a atirar pra cima, pra tirar a atenção da ambulância, né? E aí tem até aquele lance, ela fala assim, não, atire em mim, a Mundi fala, não adianta ficar atirando pra cima. A Mundi já comprou um pouco a ideia, né? Aí ela fala, não, atire em mim, atira no meu braço, tá tudo certo, porque ela atira no doutor, né? Uma hora no braço pra ver e tal, não sei o quê. Ela fala, não, atire em mim, não tá setado pra matar, tá setado só pra dar um daninho, atira... Set stun. Sei lá, deve ser set stun mesmo. Vai ser o suficiente pra ambulância perder a atenção um pouco. Só que quando o cara, né, o canto, coitado, tá chegando ali, ele tá vindo no bonde andando total. Que é o namoradinho da Mundi. Ele chega e vê a Mundi, a Ruby, segurada ali com uma arma na frente dela. Aí ele vai e atira na Ruby. Aí na hora... Quando rolou isso, a gente falou, pronto, acabou o Companion. Acabou, é isso. Já era. Ele fez o clássico policial do Rio de Janeiro, né? Atirou primeiro e perguntou depois. Vai começar agora mesmo. Acabou, tchau, Ruby. Não, ele deu um tiro ali e a Ruby cai, se estrambucha no chão, cai ali. E assim, morreu. Aí o doutor... Ela literalmente morre, tá? Ela morre Ela mesmo. Deixa de viver ali, o doutor fica desesperado, ele chora, aí o negócio começa a aumentar e você fica... Aí tem a neve ali no meio também, né? Tem todo o lance da neve, porque mais uma vez... No momento que ela morre, começa a nevar do nada. Mais uma vez nós temos, né, a referência da Ruby e da Neve e do Natal e todo o mistério... A origem dela, né? Da origem dela, de quem é a mãe dela e pipipipopopó. A gente sabe que ao longo dos episódios, essas referências vão pipocar e a gente meio que tem que juntar os pedacinhos desse quebra-cabeça, né? Então, de fato, a neve ali tá caindo e tudo mais, e acho que quando ela morre, a neve para, né? Ela trava. A neve para de cair. E o doutor tá ali, maquinando, tipo, o que isso tudo significa, né?
Por que ela tem esse poder da neve? Porque que ela sumou na neve. Exatamente. Qual é a relação dessa neve, né? Não é nem da neve necessariamente, mas do momento que ela foi deixada na porta dessa igreja com o todo da temporada, né? Exatamente. Enfim, aí fica esse lance sobre a morte dela e tudo mais. Em dado momento, a ambulância vai... Primeiro que ela vai dar cabo do canto. Né? O canto tá falando ali, tipo... Tá no meio da momento no momento de confissão ali, ele fala que ama a menina, tá, não sei o quê, que ele tá se confessando pra ela que ele sente amor por ela de verdade. E quando você vê, assim, 1 segundo, quando você vê, o cara morreu. Aí, tipo, quando ele morre, já sai o holograma dele. Já sai, e fala assim, eu programei isso aqui pra caso eu morresse, tal, não sei o quê, só pra dizer que eu te amo, não sei o quê. Então, você vê que, literalmente... Tudo as vidas nesse episódio, todas são completamente descartáveis. Completamente, imagina. Ao ponto de que, tipo... Ninguém se importa. Alguém se importa dos com as militares, vidas na guerra? das pessoas normais, Não. Da menina, né? Porque... Não. Enfim, é uma grande crítica a tudo isso mesmo. A ambulância chega, ela injeta um negócio no doutor ali, pra dar cabo dele, só que ele tem ali ele malda a situação, ele fala assim, não, eu vou usar o seguinte, ainda tem um pouco... de humanidade dentro dessas reais, né? Que ficam dentro dessa garrafa Stanley. Né? Porque o John Vader ali, ele falou comigo, ele falou que ainda tinha coisas pra filha, né? Ele falava do escovar o dente, ele falava o beijinho e tal, não sei o quê. Ainda existe humanidade, ainda existe um pouco de pai dentro desse holograma, né? E ele fala assim, Vader, Olha, essa parte é boa, hein? Fica comigo. Ele, eu não tô programado pra isso, eu sou só uma AI, eu sou meio que um eco, entre aspas, do que esse homem já foi. Ele, não, presta atenção, se você tem memória em você ainda é você... Olha pra mim, de pai pra pai, né? E eu vou te falar. O doutor fala isso pro cara. De pai pra pai. Porque a gente sabe que o doutor é pai. Essa é uma das frases... Vô é pai 2 vezes, ué? Não, e fora que ele também já foi pai da Jenny, ele é pai de... Enfim, ele é pai. Do quem é pai ou mãe da Susan. Isso. É isso. Ele tem vários filhos ao longo da história. Você pode considerar que ele tem amor de pai por outras pessoas, né? Enfim. Mas aí ele fala uma das frases que pra mim virou uma das frases de Dr. Who, assim. Que ele fala... Dead to dead, dust to dust, né? Nossa. Pai pra pai, pó ao pó. Tipo, cara, é muito maneiro. Isso é muito forte, porque ele tá apelando pro sentimental dessa vaga lembrança desse cara. Ó, ele fala assim, ó, se você não me ajudar, você vai estar falhando na sua diretriz primal, que é o quê? Tomar conta dessa menina. Você era um pai, você servia pra isso. Se eu morrer, todo mundo vai morrer, incluindo ela. Então, você, pai... Vader, né? Ajuda aí. Me ajuda, porque eu também sou um pai, eu sei o que você tá sentindo. Não adianta, porque as ambulâncias, elas não são... A gente não tá ligado online a nada. Tipo, elas têm a rede delas, nem que mas as garrafas não estão na rede de nada. Aí ele fala, só que tem uma coisa. A ambulância tá ligado a mim. E eu tô com a garrafa na mão. Então ele pode me usar de conduíte, né? De condutor, sei lá, pra poder entrar... ali nessa ambulância. Ele vai entrar meio, não por Wi-Fi, ele vai entrar a cabo mesmo. Eu sou parte do cabo. Fisicamente. E aí você vê que o John Vader entra de volta na garrafa e passa pelo doutor. E você vê que tem uns negócios nos olhos do doutor e tal. Passa pelo fio e invade ali a AI, né? Invade o OS da ambulância, por assim dizer, né? O sistema operacional. O sistema operacional. E ele começa a fazer, tipo, hackear o sistema por dentro, né? Queimar o sistema por dentro. E você acha que, tipo, é um negócio meio, tipo, que legal, vai ser, tipo, ele vai resolver assim, tá tudo certo. E aí, quando você se dá por conta, ali tá o holograma dele, você fala, pronto, deu tudo certo, doutor, vou poder tirar o pé da mina. Na verdade, não. O holograma dele vira a Susan Twist de novo. Aí você fala, não deu certo. Não deu certo. Ele era um vírus, e é o que ela fala, foi detectado um vírus no nosso sistema. E ele já foi eliminado. Então, assim, você pensa assim, putz, o trunfo na mão deles foi... Pior até, porque agora, além de todo mundo que vai morrer, a gente terminou de matar o que tinha sobrado do cara. Exatamente. Né? Enfim, aí na verdade não, né? Na verdade a gente descobre que é o cara que ele tá se passando pela Susan Twist e ele fala, e é isso, kisses, né? Kiss. Kiss. Beijinhos. E ele, com esse lance do vírus, neutraliza todo o maquinário, né? Junto, tanto ele quanto a Mundi, né? Que o doutor fala assim, como é que a gente vai fazer pra parar isso? Aí ele fala, você vai parar isso. Essas armas são de quem? Nossas. Então, se rende. Armas numa rendição não servem de nada. É isso. Então se rende para esses negócios poderem desativar. Então a combinação de fatores que vence tudo, né? E eu acho interessante que no momento que a gente ia assistindo e essas coisas iam se desenrolando, pra nós, assim, a gente até conversou isso antes, né? Vinha muito essa coisa do, nossa, eu tô assistindo Dr. Who, nossa, eu tô assistindo uma coisa que ele vai sendo construído.
E uma coisa vai se juntando com a outra e tem um cheiro de obra do Moffat, assim, sabe? No meio do episódio, quando a coisa toda tá rolando, toda essa loucura, sabe quando você pensa, caraca, eu senti muita falta do Moffat. Essa foi a sensação que deu. Foi. Tipo, todas essas coisas, esses elementos que tornam a escrita dele tão única. Então, aqui. Na hora que foi se desenrolando na tela, nossa, eu não sabia que eu tava com tanta saudade até eu ver esse episódio. Pode crer. Porque no momento que me deram um episódio novo no Moffat, eu falei, é por isso que eu gosto dele. É porque ele é muito bom, entendeu? É porque é gostoso de assistir. E eu vou te falar, e isso entra, de novo, a crítica que eu tinha ao Moffat na época que ele começou como showrunner na quinta e sexta temporada. Não, era outra pegada, era diferente. Aqui, de novo, é a prova de que esse homem escreve muito bem com coisas simples. Ele consegue escrever o grande? Consegue. Isso, é Mas isso. esse episódio, em que é tudo parado, que é só diálogo, é infinitamente melhor do que um episódio onde ele reseta o sol, entendeu? Em que ele tem que rebutar o universo, em que ele tem que jogar a tarde no sol, em que tem Pandora. É muito melhor, entendeu? Porra. Tipo, e eu acho que essa é a mágica do Doctor Who, entendeu? Doctor Who é sobre você pegar o banal, pegar essa coisa simples, essa coisa trivial, mundana, e né, que é uma discussão que ninguém nem tá prestando atenção. Não é uma discussão pequena, né? É uma discussão sobre guerra, capitalismo e tudo mais. Mas você transforma tudo isso em um episódio pesadão de sci-fi, sem precisar ficar fazendo technobabble o tempo todo. Exato. Sabe? É muito bom, sem cara. precisar recorrer a, tipo, grandes explosões, grandes lutas e grandes... A simplicidade ganha, né? A simplicidade ganha. E é muito sobre história de família, é muito sobre relações, no amor, fim, a gente até romance, falou, pô, o que amizade, né? O que venceu foi o poder do amor. Aí eu falei, putz, mas esse poder do amor é bem empregado. Esse eu gosto. Eu não gosto bem realizado, executado. É bem executado. Bem executado. Exato. E é bonito você ver que, tipo, né... Enfim, no frigir dos ovos tudo se resolve, né? O doutor consegue tirar o pé, as minas são desativadas e tudo mais. Ele até faz uma dancinha. Ele fala, consegui... Tipo, porque ainda tem um lance de reviver... Ele ainda precisa reviver a Ruby, né? Sim. Eles conseguem reviver a Ruby ali usando... A garota está morta. Usando as coisas da ambulância e tudo mais. E aí a Ruby, ela entrou pro grupo dos que morreram, mas passa bem. Morreu, né? mas passa bem. Porque ali ela não acha que ela quase morreu. Ela morreu e desmorreu. Deixa eu destacar uma coisa muito importante. No momento que a Ruby tá morta e a ambulância tá escaneando ela, tem uma informação que tá falando que ela tem mais de 3.000 anos. Isso é interessante, porque tem muita gente falando assim... Fiquei com a pulguinha atrás da orelha. orelha. Mas você também? Você foi outra que... Gente... Fiquei com a pulguinha. Vocês esqueceram. Não tem teoria, gente. Esse negócio é no futuro. Isso tá fazendo compensação. Não, eu sei que é no futuro, mas é mais... Não é mais? Não, ó. Se ela nasceu... A gente sabe que ela nasceu em 2004. 2004. Esse episódio se passa em 5.000 e não sei quanto. É 3.000 e poucos anos. É por isso, porque o episódio se passa em 5.000 e pouco. Eu não sabia que você tinha bugado com isso também. Porque eu vi uma galera... Eu vi uma galera online falando assim, nossa, mas olha só, o negócio escaneou ela. Ele falou que ela tem 3.000 anos, então obviamente ela não é um humano, isso é esquisito. Gente, sim, ela tá no futuro. Tempo. Ok. What the fuck? Então, porque não fica tão claro que o episódio se passa muito no futuro, mas quando a gente sabe que a gente tá falando da igreja lá, do The Church, que eles são uma organização do século 51, né? Então é isso. Porque o episódio se passa em 5.000 e cacetada. Então tá bom. Então tá esclarecido. Todo esse lance ali, quando a Ruby, quando ela é morta, né, pela ambulância, sim, que ela cai e tal, a ambulância chega, opa, caiu, machucou a perna, tá bom, então vou ter que fazer o seguinte, vou ter que amputar sua vida, né, porque você machucou a perna. Ou sei lá, o calcanhar, o whatever, o que ela fez. Vale. Porque ela ficou rolando ali, tipo Leslie Knope no Parks and Recreation, né, cai a ribanceira. Quando ela morre ali, a ambulância gruda nela, aí vê esse lance dos 3.000 anos e tudo mais, e ela fala assim, Ruby Sunday, 3.000 e cacetada de idade, descendentes vivos. Descendentes vivos. E fica travado. E aí a Ruby fica, tá bom, quem são os descendentes? Me fala que my kin, né? Quem são os meus próximos, meus descendentes, né? E aí ela morre. Ela morre antes de descobrir isso, e o sistema, eu acredito, que não puxaria isso. Isso sim é encaixe pra teoria, não a idade dela, porque aí você tem que ficar se perguntando, tipo, beleza, por que a máquina não estava achando descendente? Será que é porque ela não tem descendentes? O que é difícil. Será que é porque o negócio está compensando o negócio? São muitos anos, né? São milênios ali de diferença, que não deveria puxar ali uma idade humana normal e tá puxando 3.000 anos. Ou será que é porque, tipo, a linha do tempo dela tá bagunçada, porque tem a ver com viagem no tempo, então ela pode ou não ter descendentes, ela pode ou não morrer ainda, porque ela tá no olho do furacão. Isso não tem como a gente saber. Já tem alguns lugares na internet que estão especulando que, tipo, talvez isso seja porque o corte da cena, a edição, é ela falando assim, tá bom,
quem são meus parentes, né? E aí fica, quem são os parentes? E corta pro doutor. Quem são os parentes? E corta pro doutor chorando. E o pessoal falando, será então que isso não é um indício de que o doutor é sim a mãe dela? Porque um dos candidatos aí nesse caso de família aí que tá tendo essa temporada, né? Quem é a mãe de Ruby Sunday? A mãe biológica, né? Que tava levando ela ali na neve. E uma das teorias que até por conta da bota que tá usando e do capuz, né? Que é remete muito à roupa que a Jory usou naquele anúnciozinho que ela tava com o Rude e tal. Quando ela foi anunciada como doutora. Será que a mãe da Ruby não é o doutor quando era a doutora? Olha aí. Será que isso não é uma volta, assim como essa primeira temporada tá sendo um reboot da série moderna, não é um retorno às origens do tipo, vai ser o doutor viajando talvez agora com a filha, ao invés de com a neta? Isso! Tem a teoria que fala que aquela mulher pode ser a Susan Twist também, né? Uma outra Susan Twist. Exatamente. E que a gente vai descobrir que a Susan Twist é a Susan, então seria um bisneto do doutor, assim como o Alex é um bisneto do doutor, também no universo expandido. Então, assim, o grande mistério da temporada é quem é a mãe da Ruby. Quem tá acompanhando aí pelo twitch.tv/Dr. Who Brasil, as teorias não param durante aqui a gravação do podcast. Se você puder ver ao vivo, veja, porque, cara, é tanta teoria, eu só fico aqui de olho, tá? A gente tá gravando, mas eu tô de olho nas teorias de vocês. Pois é. Então vem discutir com a galera, super legal. Assim, é o grande mistério da temporada. A gente tem que fazer um podcast antes do final, porque isso vai revelar no final. Claro. Quem apostas, quem são os pais, a mãe, whatever, vai de Ruby Sunday. Este podcast vai acontecer. Pois é, mas enfim, é isso, né? Ali tem, quando a Ruby consegue voltar à vida, né? Desmorrer, o doutor comemora, tipo, consegui isso aí, acabou a guerra, desativei tudo, tchá. E assim, não é a gente fazendo de zoeira. O cara manda o tchá do funk brasileiro. Esse homem é brasileiro. This is Brazil, bitches. É isso, cara. Isso você pode ter certeza. Lembrando que Chute já passeou pelas praias de Rio de Janeiro pra Vermelha, lá. Foi o nosso lugar por muito tempo. Sim. Ele pisou no lugar onde a gente vivia passeando. E um monte de gente tirou foto com ele é um fofo, não foi? Mandaram na DM lá no nosso Instagram. E assim, você não tem a dúvida. Quem falar que não é isso, está errado, está mentindo. É funk brasileiro. Que esse cara, ele pegou essa batida. Das vezes que ele veio aqui no Brasil, ele achou do caralho e falou, eu tenho que comemorar, vou comemorar com isso. Não tenha dúvida. Não, o doutor já pisou no Brasil milhões de vezes. Você não vai pra Suécia e tem alguém cantando tchá. Não, na Inglaterra, o cara não tá num pub tomando um pint e tá ouvindo alguém tchá com um radinho. Não, isso é Brasil, velho. Ele levou pra... A Erika tá falando aqui no chat da Twitch que foi improviso. Sim, isso é muito chute trazendo algo dele pra história. Que é importante pra formação de um doutor também, né? Exato, entendeu? Esse doutor gosta de um funk e é isso, entendeu? É maravilhoso. É muito bom, velho. Ai, Chute, te amo. E aí rola um momento de tristeza, né? Porque foi nesse momento que eu falei assim, beleza. Ele vai entregar a garrafinha pra filha, que vai ser criada agora pelo holograma e tal. Certo. Mundi, venha pra tarde você também. Vem pra caixa azul você também. Vem. Né? Mas não, ele fala assim, olha aí, agora a Mundi vai criar ela junto da garrafa Stanley. E é isso, eles vão começar a vida nova aqui. Porque no fim, nós somos... no fim da vida todos vamos morrer, mas no fim da vida todos vamos ser feitos do amor, né? Que somos nós, né? Tem a fé. E aí tem todo esse lance da fé também, que ele fala pra Mundi assim, keep the faith. Ele fala com a Splice, né? Keep the faith. Porque ele fala assim, meus pêsames. Né? E ela fala, mas por quê? Porque seu pai morreu. Ela falou, tá, mas o meu pai tá aqui ainda. Não, ele só morreu, né? Ela fala assim, he's not gone, he's just dead. O que significa, né? Que ele continua vivo no coração dela, né? Ele só muito morreu. Bonito. Mas, tipo, a ideia dele existir como pai, ele tá sempre vivo no coração dela. O amor que ele deu pra ela continua e vai reverberar pro resto da vida dela. Pois é. Né? Então é isso, entendeu? Ele só morreu, mas o resto tá aqui, o amor tá aqui. O Lando Keep the Faith e a Mundi fala, não era você que tava falando que não existe negócio de fé e tudo mais? Ele fala, não, pra mim não funciona, mas se funciona pra você, keep it, né? Tipo, porque no fim é isso, todos somos feitos do amor que faz a gente nunca ser gone, né? Tipo, mesmo que a gente morra, a gente sempre vai existir porque alguém amou a gente vai estar no coração de alguém, entendeu? Exatamente. É muito, cara, é muito bonito. Mofá, que saudade que a gente tava de você, né, meu querido? E aí o episódio se encerra, como a gente falou, não acontece muita coisa e ao mesmo tempo acontece muita coisa. Gente, a Ruby morre nesse episódio. E temos aí no finalzinho pequeno, né? Aquela referência que quem é fã do 11º chorou de emoção. É verdade. Que é o Fish Fingers and Custard, né? Que ele fala. Ele fala, eu vou voltar, hein, pra ver como vocês estão. Eu adoro peixe e molho e custard e tal. Ou seja, o paladar do Chute mas também aceita... Mas eu não gostei dessa cena, não.
quê? Pô, sabe por quê? Porque essa cena me deu esperança falsa. Que eu falei assim, a hora é agora. Ele falou assim, a Mundi vai ficar aqui com a menina, vai criar a menina, daqui a uns anos a menina já vai estar maior de idade, a Mundi vai estar livre, eu vou voltar pra ver com Fish Finger and Custard. Companhia nova. E aí depois eu vou aproveitar e falar, e aí, Mundi, vamos dar um passeio ali e eu vou levar a Mundi. Na minha cabeça tava pronta essa cena. Tipo, é isso, ele vai voltar, a Splice vai estar com seus 20 anos, a Mundi vai estar com mais ou menos igual, porque hoje em dia todo mundo envelhece super bem. E é isso, velho. Ele vai voltar e vai levar essa personagem incrível, a gente vai ter uma companion que não é humana, finalmente. É humanoide, mas veio de um planeta alien. Mas não é da Terra. Ou é da Terra e uma é do futuro, que já seria ótimo, entendeu? Futuro, é isso, Mundi Flynn. Putz, Mundi Flynn, cara, como é essa personagem e tal. E aí, horas depois, a BBC soltou um statement que não. BBC, por que você faz isso? A varada não vai ser a Mundi Flynn, vai ser outra personagem. Aí cara, que merda, né? Aí eu não gostei. Mas não foi por causa do peixe, não. Fiquei triste. Fiquei triste. Tem gente falando aqui no chat que na dublagem ficou peixe frito e maionese. Nossa, não. Custard não é maionese. A graça... Custard é o creme inglês, né? É o creme doce, meio de baunilha, tá? Mas o pessoal aqui geralmente chama de o creme inglês. A graça do Fish Fingers and Custard é que são coisas que não combinam. Porque o peixe combina com maionese. O pessoal tá falando assim, é que custard é complicado de traduzir. Simples. Não, mas custard é o nome dele. Mas é doce. Você traduz ketchup pra alguma coisa? Você traduz ketchup pra molho de tomate adocicado? Não, ketchup é ketchup. Mas custard que é doce. Custard. É pra causar essa estranheza. Você sabe? pode... Tipo assim, chama de creme inglês. É a mesma coisa que você falar que você gosta de batata frita com sorvete. Que é muito bom, que foi uma tendência nos anos 90. É mais ou menos a mesma relação. Mas enfim, é isso. O episódio acaba. Minhas esperanças de Mundi Flynn voltar meio que acabam, apesar de eu se estão me enganando, eu vou ficar muito feliz de estar sendo enganado. E é isso, cara. É um episódio excelente, discussões excelentes. Eu acho que e discussões necessárias hoje em dia. Muito! Já saindo do episódio, né? Falando do que ele fala do mesmo, entorno, né? Todo esse lance de, tipo, a crítica a esses grupos armamentistas sobre o valor da guerra, né? Fala assim, porque tem muita essa corrente de pensamento. Como muitas guerras são muito mais ideológicas também, né? Do que você acredita, muito mais do que, tipo, quem te disse que esse cara é seu inimigo? Não, foi uma ideologia que botaram na tua cabeça. E nesse caso é pior, né? Porque não tem inimigo. Porque não é como se fosse, por exemplo, a gente pega ali The Doctor's Daughter, por exemplo, que é um episódio que tem ali também um ambiente de guerra. Sim. Né? A gente tem dois lados lutando, mas a gente vê que a luta é infundada, né? E esse é a crítica do episódio. Beleza. Aqui não. Aqui não tem outro lado. O outro lado é nada. O inimigo real aqui é o capitalismo desenfreado, é o lucro acima de tudo. Esse inimigo é um inimigo montado. A IA criou um inimigo. Isso. A IA de Villengard ali, esse algoritmo de Villengard, que valoriza exclusivamente lucrar com a guerra, descobriu que o jeito mais fácil de lucrar com a guerra era criar uma guerra, incutir uma paranoia no povo. Isso. De que o vilão tá nos seus pés, ou está no ar, ou está em qualquer lugar. Que ele pode pegar a qualquer momento e espalha essas minas. E é isso, tipo, e as pessoas são descartáveis. E vale mais a doença do que a cura da doença. Porque, por exemplo, o cara tá cego, mas eles estão no ano 5000, porra. Com certeza tem cura pra cegueira nessa época. Só que aí é muito caro. Então é mais barato matar esse cara, entendeu? Exatamente. É a crítica sobre esse lance de o ser humano ser tão descartável ao nível de que o valor da vida dele está atribuído por algoritmo, por uma IA que não pensa, que não sente, que vai determinar se ele vive ou não, né? Hoje em dia a gente está passando por isso, ainda não dessa forma, mas a gente está passando por isso em mercado de trabalho, né? O que tem aí de artista que perde emprego porque alguém vai e faz a arte IA. Essa é uma grandíssima discussão, muito relevante. A DC, agora, um tempo atrás, comissionou umas capas com o cara fez a capa IA, mandou, a DC ia publicar e teve que voltar atrás porque... Pelo amor de Deus, né? Sacou? Então e aí você junta isso ainda com a discussão de fé, né, que o episódio traz por conta Também. Por conta ali dos soldados, do tipo... É a fé cega, nesse caso, né? A gente tá acreditando... Falaram pra gente que é uma guerra, nós somos os Marines anglicanos, os fuzileiros americanos, nós estamos acreditando nisso. Vamos lá! Piamente acreditando. Acreditando como se acredita num Deus mesmo, né? Tipo, nesse caso é o Deus lucro, né? É o Deus do capitalismo. Que eles não estavam nem vendo. É isso aí. Cara, é incrível, assim. Eu tenho certeza absoluta que esse episódio ele vai entrar pros anais do Dr. Who, assim. Ele vai ser dito como um dos bons episódios, o top episódio do Dr. Who. Esse vai estar. E é um episódio que vale muito a pena ser reassistido
pra você ver mais camadas, você ver mais interpretações, ainda mais... Você sempre vai conseguir enxergar uma coisa que você não tinha enxergado antes, né? Trazer um outro olhar, assim. Ver com o olhar... O nosso primeiro olhar é, nossa, o doutor tá foda nesse episódio, a Ruby tá foda nesse episódio. Mais que isso, Assiste de novo, pensando nisso. Não, e toda essa... Porque vale a pena. Cara, foi mal. Esse episódio entrar agora, isso é outra prova também que tem muitos cenas, tirem a política da minha série, tirem a discussão, seus lacrolas, seu não sei o quê. Né? Cara, Doctor Who sempre foi uma série extrema... Veículos de mídia sempre são objetos ali pra você poder tratar de coisa que tá acontecendo no mundo. Claro. Tem sempre crítica social, tem crítica política. Isso não é só Doctor Who, várias séries fazem. E a gente tem... Eu não sei o que tá acontecendo de uns anos pra cá, que a gente tá tendo jovens conservadores pra cacete. Galera de, 20 anos que é extremamente conservadora, hiper de direita, não faz sentido nenhum. Então, mas é a mesma coisa que a gente tá falando, que elas estão acreditando neste inimigo que vai sendo ideologicamente colocado na cabeça das pessoas. E aí, por isso que esse episódio cresce tanto. E não que seja só por isso que ele é foda. É um episódio foda isolado do contexto histórico que a gente tá hoje. Mas ele fica ainda melhor quando você pensa que a gente tá num cenário em que tá tendo guerra ali na Palestina e Israel. Toda essa questão da IA. Ucrânia e Rússia. Toda essa... Que também é bélico. Enfim, Palestina e Israel é muito pesado de religião também, mas a gente tem, no Brasil especificamente, todo esse problema que a gente tem com bancada evangélica minando o direito de comunidades, né, principalmente LGBTQIA+. Sim, sim. Sabe? Cara, é muito foda. Esse episódio é uma cebola numa cebola. Sabe? Uma cebola numa cebola. Muita camada, é muito foda. Esse episódio é maravilhoso, cara. É isso. Eu vou trazer pequenas curiosidades, são poucas coisas, mas que é legal vocês saberem, né? Por exemplo, a gente tem aí entrevista com o Steven Moffat no site oficial, né, de Doctor Who, e ele disse que a ideia desse episódio veio de Genesis of the Daleks. Ah, que maneiro. Porque o doutor pisa numa mina também nesse episódio. Ah, tá. Então ele falou, vou fazer isso aqui. Então é daí que veio a ideia, né? Apesar de ser um episódio que não tem nada a ver um com o outro, mas tem discussões legais sobre direito de vida, né, do I Have the Right. Então. Sim, mas né? Outra coisa interessante que até já falaram no chat, a gente vai falar. Bem no comecinho do episódio, o doutor canta pra se acalmar. Isso é muito legal. E a música que ele canta é The Skyboat Song, que é o tema de Outlander, que é a música que o doutor tocava na flautinha, o segundo doutor. É uma canção bem tradicional, né? Bem tradicional. Inclusive, eu lembro que no review desse... É o Web of Fear, né? Que ele troca. Eu não vou lembrar o episódio. Mas eu lembro que quando a gente revisou esse arco, a gente falou, olha, não é a música de Outlander, essa música existe antes. Então, é o Web of Fear. É o Web of Fear, né? Se você quer relacionar alguma série, você tem que dizer que é a música de Doctor Who, não de Outlander. E agora ele traz de volta, né? Tem uma outra coisa também que puxa os doutores antigos. Diga. Que quando ele tá falando com a Ruby, ele fala assim, agora não vou lembrar a frase exata, mas ele fala uma versão alterada do que o terceiro doutor fala pra Sarah Jane. Sim, era John Pertwee. Quando ele tá regenerando ali, já quase não era John Pertwee, né? Quando ele tá regenerando pro Tom Baker, ele fala com a Sarah Jane, nenhuma lágrima deve ser derramada, tal. Ele fala meio que um poema, e aqui ele fala de novo, né? Só que ele troca lágrimas por floco de neve, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. A gente sabe que o Chutigato é grande fã do terceiro doutor. Por causa das roupas. Não só por causa das roupas, eu acho que por tudo, porque era um grande doutor. Isso, você vê ele e o Capaldi a 80 por hora, quem gosta mais, né? É o Capaldi. Nossa! Infelizmente é o Capaldi, mas ele gosta muito também. É o Capaldi. Infelizmente não, felizmente, porque ele é um doutor ótimo. E só porque essa é uma curiosidade meio besta, mas a atriz que fez a Splice, ela já atuou com George Clooney num filme chamado O Céu da Meia-Noite, e ela foi indicada ao Critics' Choice Awards. Que legal. Por este filme. Então, assim, ela já é uma atriz boa pra caramba, entendeu? Super pequenininha, super jovem. Acho que ela tem 13, 14 anos e ela, já tá bombando. Então a gente vai ver muito dela por aí. De repente. Talvez ela volte. Ela é muito nova. Quantos anos ela tem? Ela é novinha. E tem chão aí ainda. A gente sabe que legal, né? Doctor Who reutiliza muito atores, né? Como a gente tá vendo o caso aí da Varada Setu. Eu tô muito magoado com isso. Nossa, que grata surpresa ter a Varada, né? Porque assim... eu apaixonei pela personagem. Ela é maravilhosa. Acho que todos nós... Não, a gente nunca viu ela atuando. Então foi gostoso ver ela... Ela não tá numa dessas séries bombadas de agora? Eu não sei. Ela tem alguma série dessas aí. Então foi gostoso sentir o gostinho, assim, do que a gente pode esperar. Mesmo que seja outra personagem. Ela tá em Andor. É verdade, ela é de Andor. Nossa, eu mal vejo a hora dela entrar. E eu ainda tenho... Vai demorar. Uma pontinha de esperança no meu coração, assim, dela... Mas eu sei que... Não vai dar. Eu sei que eu estou me grudando com um sentimento vazio. Me deixa.
Uma esperança ainda tem uma ponta de esperança no meu coração que vai ser a Mundi e lá na frente, olha só, a gente mentiu, na verdade é a Mundi mesmo, ele foi pegar ela 20 anos depois. Acho que não. Mas enfim. Lembra aquela coisa, o Steven Moffat mente, mas eu não acho que o Denis vai fazer isso. Vai ser um caso de Adeola, e tá tudo bem, tipo, eu acho que a gente teve a Mundi, né? Totite. O doutor até shippou Mundi com Ruby, né? Monday Sunday. Monday Sunday. Mas, não. E tá tudo bem também, porque eu quero ver mais da atriz em qualquer forma. Seja ela a mesma personagem, seja uma nova personagem. Eu só quero ver ela de volta, é isso aí. E vai ser muito legal. E faça ela ficar bastante tempo, que ela parece que é uma atriz que vai desempenhar um ótimo papel de companion. Isso aí. Um momento muito especial eu vou puxar hoje. Olha só. Eu quero saber, tudo invertido, Fred Pavão, marido do meu coração. Corações. A sua nota para Boom! Pegou de surpresa? Como mentira, você já sabe. Não, eu sei, mas é porque se você me faça a chamada, eu tô meio assim, poxa, olha só. Não, eu quero saber. É que foi quase centrado em você. Você fez a Ruby, né? Eu fiz a Ruby. Cara, eu vou te falar. Eu acho que essa vai ser o primeiro chute gato. Eu adorei. Eu não tenho Temos críticas. Chute aqui, temos gato. Assim, eu não vou chegar e falar... Assim, talvez meu coração diga que é um curador e tudo mais, mas eu também não vou... Não é pra tanto. Calma. Eu acho que assim, eu vou dar nota massa porque eu não me desagradei com esse episódio. Tipo, eu adorei tudo nesse episódio, cara. Eu acho que assim, primeiro, ele me pegou de surpresa com esse lance que eu achava que ia ser um episódio ruim e não foi. Sim. Sabe, ele... Foi surpreendente. Ele provou novamente que o Doctor Who é feito da maestria de roteiro mais qualquer coisa. Isso! Eu vi um pessoal, é isso. Eu vi um pessoal zoando assim... Você matou a pau já. Falando assim, o Moffat, tadinho, ele tá acostumado a ficar no cativeiro de ter 20 centavos de budget e ele fez um episódio parado tendo o budget da Disney. Não, mas mas não é sobre isso. Pela lente errada. A beleza aqui é você realmente conseguir fazer um episódio excelente com nada. Tipo, é um episódio incrível com um cenário e o doutor parado. É basicamente diálogo e crítica. Não é porque você tem o budget pra fazer a cena final de Avengers Ultimato que você vai fazer a cena final de Avengers Ultimato. Você tem o budget, mas você usa ele como você quiser. Eu acho... E assim... Ok? É uma coisa... Não é... Eu sou a última pessoa que vocês vão ver que fica descendo a lenha na era da Jodie, por exemplo. Eu acho assim, ela tem muitos problemas. Muitos, infinitos problemas. A gente sabe. Todo mundo sabe. Mas ela tem coisas boas também. Claro. Mas tudo tinha uma tem coisa boa, coisa ruim. Mas tinha uma coisa que acontecia muito quando a gente via a coisa da era Jodie, e por conta disso tinha muitas notas baixas na era Jodie também, que eu falava assim, pô, é um episódio legal, mas não sei, cara, não parece Doctor Who. Tem alguma coisa que não tá parecendo Doctor Who. Eu não sei se é porque mexeram nos filtros da imagem, eu não sei se é porque os companions não encaixam direito. Teve o problema dos companions. Sei lá, faltava alguma coisa. Aqui é 1000% Doctor Who. Eu não sei, eu não consigo nem explicar direito, mas assim, aí tava vendo o negócio e falei, caralho, isso é muito... Esse episódio é muito Doctor Who, cara. É isso. Tipo, ele na cara, assim, e ele é um Doctor Who que eu gosto, porque assim, não é... Porque daí, sabe, tem fases na série, né? A série moderna tem um clima, a série clássica tem um clima, o universo expandido tem um clima. E uma coisa que eu, inclusive, comentei assim, eu falei, esse episódio, ele lembra muito série clássica e o universo expandido. Sim. Tipo, eu consigo imaginar... O universo expandido, principalmente. Eu consigo imaginar um áudio desse episódio. Pra quem leu o Engines of War, me lembrou muito Engines of War. Você falou da Cinder, né? A gente tem review, pra quem quiser aí, é o livro do Doutor da Guerra, né? Isso, com a companhia dele. Sim, tem o mesmo clima. Me lembrou coisa muito legal. A série clássica fazia muito isso também, né? O doutor, ele cai no meio de um conflito e ele tem que... Cara, é isso. Aí não tem por que não ser 15. Eu adorei o episódio, a explicação é essa. Não tenho explicação nenhuma, mas eu quero saber aí qual... Acenda o pavio dessa bomba e diga a sua nota aí de Hartnell a Gato para Boom, Thaís. Eu vou te acompanhar. Essa vai daqui, sabe? Olha só. Eu vou te acompanhar, porque, de fato, foi aquilo que eu falei. Eu acho que o que tá o que tá definindo a minha nota é isso. É essa sensação de eu estar vendo, eu estar testemunhando um episódio novo do Moffat. E neste momento em que eu tô assistindo o episódio, eu tô, caraca, eu tô adorando esse episódio por motivos de... Eu tô vendo elementos da Era Moffat que eu gostava muito, que eu tava com saudade. O chute brilhou, a Millie brilhou, Varada brilhou. É isso. E de novo, eu sou muito a favor também do que o Fred falou, de episódios mais simples. Você não precisa explodir o universo. Que, aliás, era a nossa crítica ao Moffat no começo. Tudo era explodir. Você não precisa resetar o universo, você só precisa fazer uma boa história. E é sobre isso. Doctor Who é sobre boas histórias. E é isso, gente. Um episódio que eu vi na internet pessoas falando mal, assim, tipo,
Inclusive, quando a gente... Sempre que acaba o episódio... não tem problema. Você sente o que você quiser. Não tem problema. Tá tudo bem. Eu vi um pessoal jogando no... Que a gente sempre joga nas redes sociais, assim, né? Tipo, qual a sua nota e tal? E aí, tinha gente que tava dando, tipo, 2, 6, só que sem explicação. Aí não vale também, né? Tem que ter explicação pra gente entender. Mas, como vocês sabem, a gente tá gravando esse podcast aonde? Em twitch.tv/Dr. Who Brasil. Sempre tem episódio, a gente vai lá pra Twitch pra trocar ideia com a galera enquanto a gente grava e depois vai pro feed. Então, nada mais justo do que a gente chamar a opinião da galera que tá no chat aí com a gente pra dar a sua nota de Hartnell a Gatua para Boom. Eu vou puxar aqui do Ranger Sentai Fan. Minha nota para o episódio é um 14º na Bigeneração. Ah, olha aí. Tá. É um episódio bombástico, trocadilho intencional. Sempre é. Mas que não vou dar a nota máxima porque queria que o episódio fosse maior. Entendi. Okay. E por favor, Thaís, em homenagem aos podcasts passados... Hashtag Mande Diga, pra Companion. Hashtag Mande pra Companion. Que eu fazia muito Shona pra Companion. Tô esperando a Shona até hoje, tá? A Shona já faz. Tô esperando. A Shona era só um sonho. Entendeu? Porque o episódio tinha um sonho e tal. Vou te contar. Vou puxar também aqui do Will Sartori. Saudades, grande amigo. Cara, que escuta o podcast, ó. Esse aí é da galera que escuta há muito tempo. Já encontramos ele ao vivo na CCXP. Gente fina. Dou uma Jory conversando com o sapo. Legal. Gostei muito. Solitrato. Mas só dou um chute nessa temporada se tiver um episódio exclusivamente musical. Aí infelizmente você não vai dar, mas eu queria também. Eu faço gosto aí dessa opinião também. Vou puxar aqui o Fábio Costa. 15 de 15. E uma opinião polêmica. Boom é o Orphan 55 que deu certo. Que deu. Pô, aí sim, né? Porque é isso. Porra, você falou uma coisa certa. Orphan 55, ele tinha... Quando teve toda a promoção em cima e tinha aquele monstro da bocarra e tal. E eu fiquei assim, cara... Esse episódio vai ser foda, vai ser incrível. Meu Deus, isso vai ser pique Doctor Who. Aí chegou o episódio, foi uma bosta. Eu lembro que eu fiquei muito broxado vendo esse episódio. Foi complicado. Esse aqui foi o oposto total. Porra, ótima colocação. Ótima colocação. Vou puxar aqui da M. Candy, que tá sempre aqui com a gente. 15 de 15, tem tudo. Atuações incríveis, críticas necessárias e uma solução que não é mágica, mas inesperada. Sim. É o poder do amor que funciona, eu gosto. Poder do amor. Vamos ler do cara que foi o primeiro que entrou aqui, aqui? Pedroca Tapioca, que é a primeira vez que ele tá aqui, então vale ele ser, né? Porque ele mandou no Twitter também, olha só. Legal. É 14,7 de 15. Caraca, mas isso é muito específico. Mas tudo bem. O Tenant já metade Gatua. Basicamente o Tenant sem cueca. Tá. Entendi. Já quase ali no 15. Você tá dando o Tenant e Gatua colados, né? Entendi, tá. Foi tudo rolando em um ritmo tão bom que eu tava em 38 minutos já e eu achava que eram os 15 primeiros. Isso rolou aqui também. Essa sensação rolou aqui também, pode crer. Consegui sentir a tensão e assistir boa parte do episódio de pé. Porque você fica tenso, né? Talvez não seja tão conectado com o main plot, mas, como um episódio em si, muito bom mesmo. O ponto negativo, totalmente pessoal. Odeio o personagem morrendo e voltando à vida. É o mesmo lance que eu tenho também não sou muito chegada. Com o bebê mexendo a boca. Eu também não sou muito chegada. Que mais? Alguém falou, Thaís, o Epi foi um bom presente de aniversário pra você? É verdade, pra quem eu vou... Não foi bom! Pra ajudar a datar o episódio... Foi ótimo! Foi maravilhoso! Datando aí o podcast, esse episódio saiu no dia do aniversário da Thaís, 17 de maio. Eu assisti no dia do bem legal. Foi incrível, foi o melhor presente. Obrigada, Mofá. Obrigada, BBC. Teve muito 13, teve muito 14, então não é a nota máxima, mas é quase, acho que é aprovação, praticamente... Tô falando, esse episódio ele entrou aí pro hall de episódios de Doctor Who. Sem dúvida. Inclusive seguindo aí um trend que muita gente fala, né? Os melhores episódios da era do Russell são do Moffat, né? O que não é questionável. Davis escreve mó bem, eu adoro o Davis. Também. Não, mas é porque tem... Eu amo o Davis. Cita Blink, cita o próprio Dr. Dancers. Tudo bem, são bons. Não, mas tudo bem, mas o ponto mas eu acho que isso a gente tem que ver por uma ótica positiva. A gente tem que ver por uma ótica positiva. Os dois trabalhando juntos são muito bons, tipo, o Moffat escrevendo sob o Davis tutela, fica muito bom. Foi o que o pessoal falou, né? Co-showrunner seria interessante pros dois. Pois é. Eu acho que seria muito... Te falar que seria benéfico pros dois, porque... E pra nós, pros fãs. Eles iam conseguir dividir essa carga. A gente sabe que talvez isso aí seja um movimento que já tá acontecendo, porque o especial de Natal, agora o equivalente dessa temporada, né? O próximo, que é com a menina do Derry Girls, ele é um especial Nicola Coughlan, que está no Rio de Janeiro. Ele é um especial de Natal escrito por alguém que não é o showrunner. Isso é único.
Mas é um ex-showrunner, então tudo bem. Tudo bem, mas... Não é uma pessoa do Mas nada. essa, entre aspas, regra, que não é uma regra, né? Foi mas quebrada. Que era sempre o showrunner, escreve só de Primeira Natal. vez. Agora está na era moderna. Então, será que isso já não é um ensaio de, tipo, vamos trabalhar como co-showrunners, né? O Porque Moffat eles já teve... funcionam bem juntos. Não, e o Moffat fazia isso em Sherlock, né? Ele era co-showrunner com o Gates, né? E dava muito pois certo. Então, é isso, né? É um episódio incrível. Eu fiquei muito feliz de ser um daqueles episódios que eu sei que a gente ia vir pro review e não ia ter aquela briga de gente falando que é uma porcaria, a gente tava achando que era bom. Não, foi bem aceito. Amplamente aceito pela audiência, pelo público e pela crítica. E falando em audiência pública e crítica, também puxo pra vocês aí que estão ouvindo pelos feeds, né, da BRCast. Novamente, quem quiser participar aí do nosso bate-papo ao vivo, é só ir lá em twitch.tv/drbrasil, quando a gente chamar ali para as conversas, para gravação, que normalmente acontece ali no dia seguinte do episódio. Os episódios vão lá na sexta-feira à noite, então como fica muito tarde, a gente vem aqui pra Twitch também 8 horas da noite do sábado, né? Esse foi diferente, mas a rigor é sempre assim. No sábado seguinte ao episódio, a não ser que os episódios comecem a ser muito cedo aí, mas enfim, mas apareça quando a gente chamar. É isso. E também, pra você que é Maria de Primeira Viagem, chegou no da BRCast agora, muito bem-vindo. Não esqueça de seguir no feed e de compartilhar ele pra todos os lugares, porque a gente ganha no boca a boca, a gente é que nem o doutor, a gente vai espalhando amor e fazendo compênios ao longo do caminho. Espalha a palavra do DWBRCast. Então espalha, cara. Espalha pra galera que tá chegando agora, que começou o Dr. Who agora. O DWBRCast é o seu podcast pra ter um amigo pra conversar da série, que a gente sabe que às vezes é raro. Então a gente tá aqui pra isso e tá aqui pra promover, assim, encontrando as galeras e tudo mais. Pra falar com a gente aí, pra trocar ideia com a gente pela internet, de forma geral, lembrando que é sempre ali quem tá respondendo, é sempre o Fred ou a Thaís, nunca é o Mia. Então você tá tranquilo que nunca vai ter um problema. Você segue nas redes sociais, sempre procurando por qual arroba, Thaís? Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil, que eu tenho certeza que a gente vai estar lá, sempre falando de Dr. Who, sempre falando da BRCast, sempre puxando conversas. E trazendo notícias, curiosidades e afins. Espalhando... Tudo que rola no mundinho Dr. Who. No mais, é isso. Sempre gosto de vir revisar episódios com vocês, e esse, como eu falei, teve um gosto a mais, que eu sabia que ia ser uma coisa que ia ser um gosto que todo mundo estava compartilhando. Até o nosso próximo encontro, até o próximo episódio de Dr. Who. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!